E aí, pessoal, vamos falar de TT. O que existe de real em toda a situação que está envolvendo o craque formado na base do Grêmio e que joga na Ucrânia. TT é o papo da hora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, antes toda atenção neste vídeo que começa agora. A HMB Carway quer provar que você pode viver sem limites com o Creta nova geração Limited 2022. Um carro, gente, você tá vendo, que proporciona uma experiência única e luxuosa com itens de última geração. Computador de bordo, sistema Stop and Go, Blue Link, assistente de partida e rampa, rodas de liga leve, diamantadas e muito mais, sem limite de sofisticação, conforto, segurança e tecnologia. Na Carway não existe limite para uma boa negociação. Você escolhe taxa 0,99 ou banco de couro grátis. Isso mesmo, passe agora, já na Carway, faça um test drive. Em Porto Alegre, fica ali na Ipiranga 5570. Em Canoas, Novo Hamburgo e Bento. Carway, gente, é agora. Que você achou que carro é esse, meu irmão? Olha, você até emociona o cara, né? Que carro é esse? Gente, carro é TT. TT é carrão também. Carro de luxo, carro que todos querem, carro com estilo. TT é ambicionado por todo o mercado da Europa. TT é um jogador muito valorizado. E aos poucos as coisas se colocam porque a guerra abriu um novo fronte. Ela abriu. A guerra na Ucrânia trouxe praticamente todos os jogadores para cá e eles estão pensando no seu futuro. E por isso, apenas por isso, se abriu a discussão sobre TT no Grêmio. Apenas por isso. TT mora aqui, TT é formado no Grêmio e TT tem relações aqui em Porto Alegre. Pablo Bueno, seu empresário, também tem relações e agora mais próximas com o Grêmio a partir do ambiente em que se criou com Ferreira e tudo, de alguma maneira, posiciona para que pelo menos as partes se conversem. Foi isso que aconteceu. As partes se conversaram. O JB trouxe ontem que alguns investidores, um especial, já demonstrou, eu posso ajudar se precisar. Então, o Grêmio tem essa viabilidade. Mas é preciso, antes de qualquer coisa, numa questão como essa, posicionar algumas situações de forma um pouco diferente. É preciso colocar isso como ponto principal dessa conversa. Por quê? Porque qual será o futuro do futebol ucraniano? Isso precisa ser posto antes da discussão com o TT no Grêmio. E eu falo isso de uma maneira muito singela porque é preciso que a gente respeite o que está acontecendo. E aí não é gostar, querer, não querer, ser gremista, não ser, dinheiro, não dinheiro. Não, é muito anterior. É uma questão até mesmo de humanidade. O que vai acontecer? A gente sabe, hoje o JB trouxe nos Donos da Bola algumas informações de que a Inter de Milão, de também o Milan, mostraram que tem interesse no jogador. Mas todos têm, o Real Madrid tem interesse no jogador. A questão é, o que a FIFA determinou neste momento é que a discussão se encerra em 30 de junho. Neste momento. Mas a gente não sabe também quanto tempo vai levar a guerra. Por quê? Porque o Shakhtar, no semestre passado, negou proposta de 50 milhões de euros por esse jogador. 50 milhões de euros. Nem próximo do que o Grêmio cogitaria contratar qualquer jogador, seja o melhor do mundo ou não. Então são realidades e posições que a gente precisa sempre entender. A gente precisa, para falar nesse assunto, posicionar isso como base da história. Ao mesmo tempo, é preciso dizer, se essa questão termina em junho, o TT pode sim jogar no Grêmio, por esse período. Por quê? Ele não faria um novo contrato para sair do time da Ucrânia. Resolvida a questão na Ucrânia, ele volta para lá e vai continuar sua carreira lá, ganhando um bom dinheiro como ganha. Essa é a realidade. Agora, aqui sim, o que isso representaria? 15 jogos na Série B.
Tu ter um jogador desse padrão com 15 jogos de Série B, ajuda, mas não tem dúvida. Que ele resolva para ti 4 ou 5 jogos, quanto o Grêmio gastaria? Ele ganha perto de 750 mil por mês, o Grêmio gastaria um pouco mais de 2 milhões, vale a pena ou não vale a pena? Lembrando que o Grêmio pagou 7 milhões pela rescisão do Paulo Vitor. Talvez sirva, talvez seja um ponto interessante. Mas é preciso sempre posicionar, as partes estão conversando, as partes se conhecem e os interesses podem ser comuns, mas eu não posso nunca tirar da análise essa questão anterior. Nós não podemos simplesmente passar por cima de uma questão que não tem na vontade do TT, não tem na vontade do Grêmio, não tá na mão do Grêmio e do TT qualquer discussão. E é preciso sempre posicionar isso para depois não ficar, viu, não quis vir, nada disso. O que se tem hoje, o Grêmio abrir as portas do ponto de vista humanitário. TT, se tu quiser, tem esse espaço aqui para tu jogar nesse período. O TT também quer jogar. Ele precisa, para a carreira dele, estar jogando. Ah, mas a Europa pode ser melhor porque lá está na fase final dos campeonatos e pode ser legal. Não tem dúvida que pode ser legal. Agora, lá a negociação até do próprio Shakhtar é um pouco diferente. O próprio Shakhtar pode olhar e dizer o seguinte, aí eu não quero, cara. Aí eu não quero. Vai aí na tua casa, fica aí, trabalha esse período, depois regularizando aqui, tu volta pra cá, normalmente a gente recomeça a vida. Talvez seja essa a lógica. Por isso é que o Grêmio ganha força, por isso é que de alguma forma alguns empresários possam estar conversando, pô, se precisar a gente está aqui à disposição. E eu não vejo nada errado em toda essa composição e essa discussão, pelo contrário, eu vejo uma forma muito clara de tratar e o Grêmio está sendo transparente. O Grêmio está um pouco ressabiado em falar no assunto porque não quer causar nenhum tipo de tristeza ao torcedor. E eu acho natural também que discuta isso. O Grêmio, nos últimos anos, quando fez essas negociações, criou falsas expectativas, criou problemas. Aí a gente tem o episódio do Cavani, mais clássico, onde o Grêmio deixou andar, servir aquele assunto. Depois o caso do Douglas Costa, que aí o resultado, o Grêmio conseguiu trazer, mas o resultado foi terrível para o clube. Então, são situações que a gente tem que sempre ponderar. Sempre ponderar. O Grêmio, o fato é, o Grêmio botou os pezinhos no chão e tá doendo hoje, porque caiu um tombo pesado. Só que, em cima até mesmo dessa linha, a gente não pode também descartar e fechar todas as portas. Esse episódio, ele passa por essas questões. O torcedor não pode esperar, porque não depende do Grêmio, não depende do TT, não depende de ninguém. Depende de uma coisa muito maior, muito mais pesada, muito mais triste também. Então, todo o cuidado é isso. Eu só trago esses fatos, essas situações, apenas para a gente ponderar e não permitir que essa narrativa ganhe força, ganhe corpo e que as coisas, se não acontecerem, ganhem também um componente mais de decepção para todos nós torcedores. Essa é uma realidade que a gente tem que sempre posicionar para o entendimento. Pode? Pode, mas não depende da gente, depende de situações muito maiores. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.